Aleluia. Aleluias. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus, queridos. É uma doce presença, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amém. Aleluia. Aleluia, o Consolador, amado, aquele que está em nós e sobre nós. E nessa noite nós queremos falar a respeito do Espírito de Deus, né? Aquele que foi enviado para nos auxiliar, nos ajudar. E eu quero que você esteja com seu coração aberto e sua mente Amém, aberta para receber a palavra de Deus nesse momento, a respeito do Espírito de Deus. E eu queria ler uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo número 8, versículo de número 14. Amados, a gente ouve muitas vezes nos meios religiosos, pessoas falando, pessoas crentes e não crentes falando, dizendo que ninguém sabe o que Deus vai fazer. Eu já vi muitas pessoas, ninguém sabe o que Deus vai fazer, ou então Deus é mistério, Deus é um Deus que você não sabe o que Ele está planejando, o que Ele quer. Muitos acham que Deus é um mistério, um enigma. Mas, amados, a Bíblia nos revela que Deus, através de Cristo Jesus, se revelou plenamente à humanidade. Amém? E lá em Romanos 8, a Bíblia diz que Ele deseja nos guiar, amados. Ele deseja que sejamos guiados. Ele quer mostrar para nós os seus caminhos. Ele quer mostrar para nós os seus planos, amados. Veja só o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo número 14. Pode ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, se você é um filho de Deus, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você confessou Jesus como Senhor e você é salvo pelo sangue do Cordeiro, você sendo filho, você pode ser guiado. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, amados, é nosso direito de filhos ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, amados, para nos guiar, para nos mostrar o caminho, para nos revelar a vontade do Pai para nós. Nós não estamos sozinhos. Jesus falou, olha, eu não vos deixarei órfão, deixarei convosco um outro Consolador igual a mim, no mesmo nível que eu tenho, na mesma condição que eu tenho. Amém. Vou mandar outro Consolador. E o Espírito está aqui, amados. E uma das funções do Espírito de Deus é nos guiar, nos mostrar o caminho. Deus não quer que você aprenda pelo sofrimento. Aprenda somente batendo a cabeça, errando, sofrendo. Não. Deus quer mostrar para você o caminho, amados. Amém. Ele quer nos conduzir. Nós precisamos ouvir a sua voz e ser guiado por esse Espírito. A Bíblia diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então, se você é filho ou filha de Deus, você pode e deve ser guiado pelo Espírito de Deus que Amém. está em você, que mora em você, que reside em você, que Ele habita em você. Então, Amém. você tem alguém da parte de Deus, o próprio Deus, através do Espírito dele, residindo em você. Amém. Ele está desejoso em conduzir a sua vida. Amém. Não precisa aprender batendo cabeça, não precisa aprender dando murro em ponta de faca. Deus já esteve no seu futuro. Amém. Deus já esteve lá na frente. Ele sabe o que você precisa e Ele quer mostrar os projetos, os planos e propósitos deles específicos para a sua vida, amados. Amém. Ele quer nos guiar, é o desejo dele nos guiar, amados. Amém. E a Bíblia fala, amados, lá em Salmos 32, versículo 8, existe uma passagem muito conhecida, mas traz muita instrução para nós no que diz respeito a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Como Deus quer nos instruir, como Deus deseja nos guiar. Veja isso em Salmos 32, versículo 8 até o 10. Veja só o que diz a palavra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Veja, Deus está falando que quer nos instruir, quer trazer instruções, quer trazer direções.
Deus quer trazer direção para a sua vida. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Existe um caminho que nós devemos seguir, amados. Existem caminhos errados. Amados, na vida aparece diante de nós várias escolhas que precisamos tomar, amados. Né? Onde eu vou morar, com quem vou me casar, onde eu vou trabalhar, o que fazer, que decisão eu tenho que tomar. Amados, várias decisões surgem na nossa vida. Existem vários caminhos que nós encontramos quando nós estamos andando nesta vida. Agora, existe um caminho que nós devemos seguir. Que esse caminho é direcionado, é instruído por Deus. Eu quero te instruir e eu quero te ensinar, mas Ele vai passar uma instrução, Ele vai passar um ensino. É desejo de Deus nos instruir, é desejo de Deus nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Que direção pegar, que caminho pegar. É por aquele outro. Amados, Deus sempre conduziu o seu povo, amados. Amém. Desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, havia uma nuvem durante o dia. Amém. E uma coluna de fogo durante a noite. E o povo olhava para a nuvem, olhava para a coluna, e quando a coluna ou a nuvem parava, o povo acampava. Quando a nuvem seguia, o povo seguia. Ou seja, ali era uma representação do que o Espírito de Deus faz conosco na nova aliança. Nós precisamos só nos mover quando o Espírito se move. E quando Ele mandar você parar, você tem que parar, mas existem tempos e estações de Deus nas nossas vidas e nós precisamos entender qual é a estação do Espírito que nós estamos vivendo agora, mas. Então aquela nuvem parava, passava um dia, às vezes 2 dias, uma semana, passava um mês parada. Mas também quando ela começava a se mover, pega tudo, arruma a mala, levanta a tenda, vamos seguir o mover, vamos seguir a direção da nuvem que representa a glória e o Espírito de Deus. Na nova aliança, amados, nós não precisamos olhar para o céu atrás de nuvens, mas nós temos o Espírito, que é a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus habitando dentro de nós. Amém. E nós precisamos entender se a estação é parar, é prosseguir, precisamos entender o caminho, amados, para não perder o alvo, para não andar em círculo, não andar, como se diz, de um lado para outro sem sair do lugar. Ou pior, sofrer, que é pior ainda, sofrer com decisões erradas, com escolhas erradas, né? Com passos que vamos nos arrepender mais tarde, amados. Então Deus quer nos instruir e nos ensinar no caminho que devemos seguir. A palavra diz, devemos, amados. Amém. Ele tem o melhor caminho, Ele sabe onde nós chegarmos, Ele sabe para onde vai nos levar. Precisamos confiar na sua direção, precisamos confiar nas suas instruções, precisamos confiar onde Ele quer nos levar. E a Bíblia diz, e continue, pode ser. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, Ele não quer que Ele não vai perder você de vista. Ele, durante a caminhada, durante o caminho, conselhos, direções serão dados, amados. Amados, às vezes, nós não precisamos saber tudo, porque tem pessoas que querem saber tudo de Deus. Senhor, como é que vai ser, que data vai ser, como desce. Mas muitas vezes Deus apenas traz uma palavra, uma nota no nosso espírito, uma inclinação dentro de nós para fazermos certas coisas. Uma voz, veja só Filipe o evangelista, lá no capítulo 8 de Atos, ele estava pregando em Samaria, havia milagres, sinais, pessoas se arrependiam, se convertiam. E ele ouviu uma direção de Deus assim, vai para o deserto de Gaza. Apenas isso. Só uma direção. Lá no deserto, quando ele estava no deserto, Deus agora começa a falar mais coisas. Se aproxima daquele carro, vê o que aquele homem está falando, segue aquele carro e começa a falar. Veja, às vezes Deus quer que você primeiro dê o primeiro passo, obedecer a direção de Deus.
né? Às vezes sem questionar, é esse caminho, eu vou seguir o caminho. E durante o caminho, Deus vai trazer outras revelações ou direções para a sua vida. Amém. E veja, sobre as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, depois que você descobriu o caminho, depois que você decidiu seguir pelo caminho, Deus ainda no caminho, quando você está seguindo, aleluia, receberá direções ou amém, instruções mais precisas para a sua vida. Aleluia. Aí antes de obedecer eu quero saber tudo. Não, eu só vou se Deus me dê tudo certinho. O nome, o endereço, a hora, o local, quem é, como é, o que eu faço. Não, mas às vezes é apenas instrução. Vá por ali, faça isso. E à medida que nós vamos fazer e seguir as instruções, Deus vai começar a revelar para nós toda a história completa. Todos os detalhes serão trazidos. Porque, amados, Deus não quer que você ande no escuro. Deus é luz, Ele quer que você apenas confie nele. E à medida que você confia, mais instruções e direções virão para a sua vida. Amém, querido? Amém. E a Bíblia continua. Pode falar, meu amor. Aquele versículo anterior que você leu de Romanos, né? Romanos 8,14, a Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uhum. E aquela palavra guiados, amados, tem o sentido de alguém que segura pela mão e vai junto até o lugar. E isso tem muito a ver com o que Genival está ministrando agora, que é sobre as vistas dele que ele nos dará conselho. Deus quer tanto apontar o caminho para nós, quanto ir conosco pelo caminho, nos orientando. Ele tem desejo de guiar seu povo. E quantas vezes a gente pergunta o que fazer, eu não sei o que fazer. Nessa hora eu quero que você saiba que Deus quer te orientar. Deus não quer que você fique no escuro. Deus quer que você seja guiado. Você tem direito de filho de ser guiado. Muitas vezes a gente fica desesperado quando não sabe o que fazer. Fica ansioso quando não sabe o que fazer. Porque não sabe também que Deus, Ele quer nos guiar. Que ser guiado pelo Espírito de Deus é parte de ser filho de Deus. É herança. É direito de filho. Então hoje você está ouvindo e aprendendo que Deus quer guiar você. E como ele disse, achei muito tremendo isso. É sobre as vistas dele. Ele vai estar conosco durante o caminho, nos aconselhando passo a passo. Agora é um andar de fé, por isso que é passo a passo, né? Como Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E à medida que Abraão caminhava com Deus, Deus ia dando instruções específicas para tempos específicos na vida dele. Mas a gente confia e obedece, confia e obedece. Mas ele estará com você sempre. Ele está segurando na sua mão pelo caminho. Aleluias. E continua até o versículo 10. Verso 9. Nós estamos em Salmos 32, agora verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados. Paulo, agora o escritor, de outra sorte não te obedecem. Veja só, o escritor de Salmo está dizendo, não seja como um cavalo ou como uma mula, que precisa de cabrestos, que precisa de freios para ser guiados, para ser conduzidos. Tem crente, tem filho de Deus que dá maior trabalho para Deus. Deus não quer que aquilo que aconteça, aquele mal aconteça na vida da pessoa, mas a pessoa é teimosa. A pessoa é, como se diz, ela é obstinada, é difícil de fazer a curva, fazer a volta, não quer ouvir. Cabeça dura, né? E aí Deus, não seja como os cavalos, não seja como uma mula que precisa de freio, né? São para que sejam dominados. Deus não quer, às vezes amados, muitas pessoas sofrem porque não é que Deus está no negócio, Deus está me ensinando isso. Não, às vezes é porque você não ouviu a direção de Deus, não ouviu os ensinamentos de Deus. E o versículo seguinte, Deus fala aqui: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quem é ímpio, aquele que é mau, aquele que não para ouvir a direção, sofre, amados. E Deus não quer que seus filhos sofram por falta de direção. Pelo contrário, Ele quer dirigir os seus filhos, Ele quer conduzir os seus filhos, Ele quer liderar os seus filhos e Ele quer trazer revelação para nós. Quanto sofrimento poderíamos evitar?
Quantas dores poderíamos evitar se parássemos um tempo para ouvirmos o que Deus tem, qual é o plano de Deus. Antes de sair correndo atrás, precisamos parar para consultar Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele quer falar conosco, ouvir as suas direções. Amém. Não seja apressado, amados, em tomar decisões, não seja apressado em sair correndo, fazendo as coisas. Pare e consulte a Deus. Há um Espírito excelente, há um Espírito da parte de Deus que reside, que mora. Ele não visita você, Ele mora em você, Ele reside em você. Ele não está aí para você ter um encontro momentâneo com Ele. Você é templo, morada e residência de Deus. Você é o endereço de Deus aqui na terra. Então esse meu Espírito que habita em você, ele está disposto, disponível, 24 horas do dia, 7 dias na semana, para guiar você, para trazer direção e conduzir a sua vida pelo caminho que tu deve seguir. Para você evitar, mas que tome decisões erradas, evitar que você sofra no futuro, para evitar que você tenha dor, passe sofrimento e frustrações. Deus cuida dos seus filhos, amados. E Ele quer passar conselho, direções, instruções para a sua vida. Aleluia! Veja o que diz a Bíblia. Quero. Eu acho tão interessante, porque veja, a gente está ministrando que o Espírito Santo vai nos guiar. E o Espírito nos guia por dentro, ele habita em você. Exato. Mas Deus está falando de um tipo de servo dele que é como cavalo e mula, que só é freado por fora. O cavalo e mula, ele é freado pelo cabresto, por fora. Alguém tem que vir por fora e frear ele. Puxar ele, senão ele não para. Isso mesmo. Ele não breca. E a Bíblia está dizendo o quê? Não seja como um cavalo ou como uma mula, que só é freado por fora, porque o seu GPS, o seu guia está dentro de você. Tem crente que acha que é assim, se der certo é de Deus, se não é, não é de Deus. Não é assim não, irmão, que funcionam as coisas. A gente vê muitos servos de Deus enfrentando problemas e obedecendo a Deus, mas Deus era com eles tinham vitória no final. E a gente vê que uma vez o sobrinho de Abraão, Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, era muito fácil, muito bonito, vou para lá porque é de Deus. Epa, só que não era de Deus. Ele não era guiado por dentro. Naquela época eles não tinham o Espírito, mas eles podiam pegar a orientação da palavra de Deus. Ele tinha um tio dele para orientar ele, mas não, ele foi pela vista. A gente não é guiado pelo que está fora, a gente é guiado por dentro, pelo Espírito Santo. Então a gente não pode ter que ser parado por fora. Às vezes coisas acontecem na nossa vida até nos parar, é até misericórdia de Deus, porque senão a gente estrambelhava e chegava no lugar errado, se perdia. Então a gente é freado por fora às vezes, mas eu não quero ser um cavalo ou uma mula. Eu sou uma pessoa de Deus muito inteligente. E eu ouço o Espírito de Deus. Eu quero ser guiada por dentro. Ou seja, o Espírito Santo fala dentro de você para prosseguir, parar ou recuar. O Espírito Santo vai trazer direções para o seu coração, para tomar as atitudes corretas. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Amados, existem 3 tipos de pessoas. É aquele que não reconhece a voz do Espírito. Veja, Saulo no caminho de Damasco, ele ouve uma voz, né, a luz do céu brilhando, ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo responde, quem é tu? Quem és tu? Quem é tu para dizer que eu estou perseguindo? Quem é você que está falando? Ele não sabia quem estava falando. Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo, ele ouviu a voz, mas não conhecia, ele não reconhecia quem era a voz. Existe outro tipo de pessoas que ouve a voz, reconhece a voz, mas desobedece a voz. Esse é o segundo tipo. Existe o primeiro que não reconhece a voz, o segundo que reconhece, desobedece, e nós que ouvimos, reconhecemos a voz e obedecemos. Amém? Aleluia. Diga, eu ouço, eu reconheço e obedeço. E eu obedeço. Vamos lá em João capítulo 10, versículo do 4 ao 5. Jesus está falando aqui do bom pastor. E o bom pastor guiando o seu rebanho.
E ele fala de uma forma de guiar o rebanho é pela voz. Veja o que diz a palavra de Deus. João 10:4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Primeira coisa, o pastor tira todas as suas ovelhas que pertencem a ele. Diga, eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Você é a ovelha de Jesus, amados. Todos os filhos são guiados. Amém. Todas as ovelhas precisam ouvir a voz do seu pastor. Tem o diabo mente às vezes pra gente dizendo assim, não, você não ouve Deus não. Deus não fala com você não. É mentira dele, não acredite nisso não. Você é ovelha. Exatamente. Você não sabe que é filho. Você não sabe que tem o Espírito Santo. Deus te guia assim, Ele fala com você sim. Você percebe sim, como todo filho conhece a voz do pai. E muitas vezes a gente não é uma coisa audível, uma coisa, como é que eu posso dizer, extraordinária. Mas quantas vezes você já se percebeu fazendo coisas porque você sente que deve fazer, ou mesmo não fazendo porque aqui dentro trava? É um freio dentro de nós. Não está fora o freio, né? Exatamente. Tá Muitas dentro. pessoas querem ver o extraordinário de Deus, né? Querem ver Deus escrevendo no céu, não vá, Não ou é não assim. faça. Ou Deus escrevendo na parede. Ou tem um sonho. Ou tem um sonho, ou tem um anjo aparecendo. Possa ser que Deus faça isso com uma ou outra pessoa de forma extraordinária. Mas a forma comum de Deus guiar seus filhos é pelo testemunho interior. Sim. É pela impressão dentro do nosso coração. Sim. É um inclinar, é uma nota no nosso espírito. É como se diz, é um freio lá dentro. É uma direção do nosso espírito que nos faz com que a gente avance ou nos segura, amados. Então, amados, Amém. nós que somos ovelhas, a Bíblia diz o seguinte, depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Veja, o pastor não fica atrás. Amém. O pastor vai adiante porque conhece o caminho. Amém. Deus já esteve no seu futuro. Amém. Deus já esteve lá na frente, amados. Amém. Não vamos deixar passar na frente de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai Amém. à frente das suas ovelhas. Ele conhece o caminho. Amém. Ele sabe por onde conduzir. Amém. Ele vai conduzindo. Amém. E elas o seguem. As suas ovelhas o seguem. Amém. Quem é ovelha de Jesus segue a direção do seu pastor, amados. Não questiona, ele segue. Não, mas é melhor aqui que tem um atalho. Não siga os atalhos não, amados. Siga o seu pastor. Elas o seguem porque lhe reconhece. Diga, reconhece. Reconhece. A voz. Amém. Saulo não reconhecia a voz. Porque não era ovelha ainda. Porque não era ovelha. Nós reconhecemos a sua voz, porque somos suas ovelhas e somos os seus filhos e filhas. Amém. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Meu pai e minha mãe, eles já foram para a glória. Eles já estão no céu com o Senhor, foram promovidos para a glória. Mas eu saberia distinguir a voz de cada um deles se falasse comigo. Chamasse meu nome, eu saberia que era meu pai que estava me chamando. Eu saberia que era a minha mãe que estava me chamando. Porque eu conheço a voz do meu pai, eu conheço a voz da minha mãe. Né? Alguém que liga para você, sua mãe ligando para você para o seu celular, ou ligando para o seu celular e você ouvindo ela falar com você, ainda que você não a veja, você reconhece a voz, porque tem intimidade, tem comunhão. Então, amados, eu conheço a voz dele porque ele é meu pai. Foi ele que me gerou, amados. É isso mesmo. Aleluia. Assim como seus pais te geraram e você é familiarizado com a voz do seu pai e da sua mãe. Isso. Eu também, como filho, preciso familiarizar e conhecer a voz do meu pai. É meu pai que está falando. Amém. É minha mãe que está falando. Amém. Eu conheço a voz do meu Deus. Amém. Ele é meu pai. Amém. Ele que me gerou. Eu não tenho dúvida. Eu sei quando é que ele fala. Oh, aleluia. É familiar aquela voz, amados. Não é algo que vem de fora. É algo que vem de dentro, porque é familiar. Então, assim, as ovelhas reconhecem a voz, amados. Olha, amados, você vai ouvir voz de vários lados. Você vai ouvir a voz do seu
dos seus amigos, dos seus parentes, vai ouvir a voz da televisão, a voz das mensagens do WhatsApp, você vai ouvir a voz da circunstância, até a voz, o diabo vai falar também, tudo vai falar, você vai ouvir vozes de vários lugares. Tem muitas dessas vozes querendo lhe conduzir para um lugar que Deus não estabeleceu na sua vida. Às vezes as pessoas vão consultar um amigo, uma amiga, vai consultar um parente, uma parente, vai consultar antes de pedir parar para ouvir a Deus, amados. Nós precisamos parar para ouvir a Deus. Possa ser que seu amigo ou sua amiga tenha até uma boa intenção. Possa ser que aquela pessoa, aquele seu parente, queira até o seu bem. Possa ser que a pessoa que está do seu lado não queira prejudicar você, mas o melhor conselho, o melhor caminho, o caminho perfeito é o caminho de Deus. Diga, o caminho perfeito, é o caminho de Deus, amados. É o caminho de Deus. Antes de ouvir pessoa, ouça a voz de Deus. Amém. Reconheça a sua voz, nos conduzindo, nos direcionando. As suas ovelhas o seguem e reconhece a sua voz. Existe Amém. Uma voz no seu espírito. Essa voz não vem de fora, não vem da sua cabeça. Como é, pastor, que eu ouço a voz de Deus? A voz de Deus não soa na cabeça. Ela nasce no seu espírito, no seu interior, amados. E esta voz está alinhada com a palavra de Deus, amados. Amém. A voz de Deus está alinhada com a sua palavra. Amém. Porque a sua palavra é a sua voz ser escrita. Amém? Amém? Então não há como desassociar a voz de Deus com a palavra dele. A sua voz vai ser alinhada com a palavra dele, amados. E a Bíblia diz, olha, mas de nenhum modo seguirão aos estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos, amados. É estranho, amados, quando Deus fala, Ele vai nos conduzir em paz. Amém. Quando Deus fala, você sabe que há uma paz dentro de você. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Colossenses 3, versículo 15, que a paz de Deus é um árbitro, é um juiz dentro do nosso coração. Amém. Então, todas as vezes que Deus falar, vai haver paz. Amém. Um dos sinais de que Deus está falando, que aquilo é de Deus, não é da sua cabeça, não é invenção da sua mente, não é um pensamento sugestivo, é algo que vem do seu espírito, que está em contato com o Espírito de Deus, é quando aquela voz traz paz, alegria para a sua vida. Amém. Porque todas as vezes que Deus falar, paz vai ser gerado dentro de você, segurança vai ser gerada, alegria vai ser gerada. Amém. Porque quando Deus fala, mas Ele sustenta, Ele segura, mas enquanto quando o diabo fala, você foge a temor, a medo, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Quando o diabo fala, ainda que ele fale com a voz mansa, ainda que ele fale com aquela voz disfarçada, tentando enganar Deus, tentando passar como o anjo de luz, porque a Bíblia diz que ele pode se transmudar ou transfigurar em um anjo de luz, ainda que ele imita, faça esse disfarce, né? Tente falar de forma suave, quando você escutar a voz dele, você vai reconhecer, esse daí não é meu pai não. Amém. Esse é o inimigo. Amém. Porque ele não gera paz. A voz do diabo gera medo, destruição, confusão. Mas a voz de Deus no seu espírito te traz paz, alegria. Amém. E mostra o caminho que você deve ser guiado. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, amados. Amado, veja só. Eu falei para você que ouvir a voz de Deus evita sofrimento, angústias, decepções na nossa vida, amados. Nós precisamos estar focado no que Deus tem a nos instruir, o que Ele vem a nos instruir. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Em João 16, versículo 13. João 16, 13, 14. Veja só, o Espírito de Deus, nosso tema da nossa ministração é o GPS de Deus.
Eu vou lhe dizer, eu sei que alguns nunca usaram GPS. Eu sei que alguns não sabem nem exatamente o que é isso. Mas GPS é um instrumento, é uma ferramenta que as pessoas têm. Hoje está muito mais fácil, você pega no celular, tem lá o GPS. Ele te ajuda você a encontrar um caminho, encontrar uma direção. Então, um exemplo que eu passei, uma vez eu precisei ir para uma cidade que eu não conhecia, era a primeira vez que eu chegava naquela cidade. Eu desci no aeroporto, eu não sabia nenhum nome de nenhuma rua, não conhecia nada, não conhecia, eu sabia o nome de algumas ruas, mas nunca tinha passado ali. Eu não sabia exatamente como chegar, se era para o norte, se era ao sul, se era leste, se era oeste. Eu não conhecia a cidade, eu nunca estive lá. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o GPS, botei o endereço no GPS. E de repente uma voz começou a falar comigo, aleluia. E ela disse, olha, faça o seguinte, vá 1 quilômetro reto. E aí eu peguei o carro e comecei a seguir aquela voz. Então, quando a voz dizia, vira à direita, virava à direita. Permaneça na direita 200 metros, permanecia na direita 200 metros. Vira à esquerda, virava à esquerda. Permaneça na esquerda mais 2 quilômetros. E eu ficava ali, ouvia a voz e seguia aquelas direções. Amém. E aí acabei conhecendo, escolhendo todos os lugares que eu precisei passar e que eu queria conhecer naquela cidade, eu conheci. Eu fiz um tour em toda aquela cidade, a cidade era enorme, tinha mais de 1 milhão de pessoas na cidade. Eu nunca tinha conhecido, mas o GPS foi essencial para eu não me perder naquele lugar. Então, amados, existe um GPS, uma direção, uma bússola, digamos assim, né, que vai conduzir você durante a vida, que se chama o Espírito Santo. E aqui em João capítulo 16, versículo 13, Jesus fala essa verdade para nós. Veja o que diz a palavra. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Primeiro, quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha, esse Espírito já veio, amém? Amém. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, ele está disponível agora. Amém. O Espírito da verdade, ele chama o Espírito da verdade, não da mentira, nem do engano. Esse Espírito se chama o Espírito da verdade, porque ele não vai mentir para você. Amém. Ele não vai enrolar. Ele vai trazer a verdade de Deus ou a realidade de Deus para a sua vida. Então o Espírito Santo, que é chamado o Espírito da verdade, já foi derramado. E a Bíblia diz que ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade, amado. Ninguém vai passar a perna em você. Aleluia! Amém. Ninguém vai enganar você. Amados, nós precisamos entender que ainda que as pessoas tentem nos enganar, ou o diabo tente nos enganar, se a gente para ouvir o Espírito de Deus, ele vai guiar você em toda a verdade. Amém. Amado. Em toda a verdade, em todas as áreas da sua vida. É negócio, ele vai te guiar. Amém. É estudo, ele vai te guiar. Relacionamento, Amém. vai te guiar. Isso mesmo. Ele vai te guiar em todas as áreas. Ele não vai deixar você cego, cega, no escuro, em qualquer área que você pedir direção para ele. Amém. Ele vai te guiar em toda a verdade. Creia, Ninguém amado. vai enganar você. Amém. Você não vai ser passado para trás. Você não vai sofrer prejuízo. Você Amém. não vai sofrer perda. Você não vai sofrer coisa nenhuma se você para ouvir o Espírito da verdade. Amém. Aquele que ouvir aquele que traz as direções de Deus para a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, porque esse Espírito da verdade não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amado, coisas que você não sabe. Amados, hoje a gente só sabe o aqui e agora. Hoje eu só sei o que está diante dos meus olhos. Hoje eu só sei aqui o presente. Sim. Eu sei o passado porque eu vivi. E o presente agora que eu estou vivendo. Mas eu não conheço o futuro. Você não conhece o que vai acontecer daqui a 20 minutos, 30 minutos. E é pouco tempo na nossa vida, 15 a 20 minutos. Mas nós não conhecemos o que está na frente da gente.
Nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a uma semana. Nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a um ano. Nós não conhecemos o nosso futuro. Não conhecemos o que está diante de nós. Mas saiba, o bom pastor vai adiante das ovelhas. Amém. E a Bíblia diz que ele tem uma voz. Amém. E esta voz se manifesta através do Espírito Santo. Aleluia. Falando ao seu Espírito. Porque o Espírito vai te anunciar as coisas que hão de vir. Antes Amém. de acontecer, você já sabe, Oh, amados. aleluia. Aleluia! Antes de acontecer aquilo, você já sabe. Eu já sabia. Aí você se preveniu, você se preparou. Você se preparou para aquilo. Quando vier o mau dia, você está preparado. Veja José, amados. José recebe a direção de Deus. Deus fala, ó, o faraó tem um sonho. Sonho das vacas gordas, das vacas magras. O homem não entende. Por que não entendeu o faraó aquele sonho? Porque ele era ímpio, porque ele não reconhecia a voz de Deus. Mas José, ele era um homem de Deus. Ele ora e recebe direção e revelação. E ele diz para o rei, olha, essas vacas gordas são 7 anos de prosperidade, de abundância. E as 7 vacas magras são 7 anos de seca, de crise, de fome. Se prepare, ó rei. E aí o rei ouve a direção, ouve aquele conselho de José. Amém. E ele pergunta, quem nós vamos achar alguém que tem o Espírito de Deus como esse homem? Amados, quem tem o Espírito de Deus é reconhecido pelas pessoas do mundo. Quem tem o Espírito de Deus antecipa o mal. Aleluia! Amém. Ele sabe, o diabo pode plantar várias armadilhas, várias, como se diz, emboscadas durante o caminho, mas o Espírito de Deus vai conduzir, olha, vai por aqui, sai daí, Amém. vai pela esquerda, não passe por aí, olha, não se envolva com aquela pessoa, Isso. não vá por aquilo, deixe de fazer aquilo, pare de ir ali, não se envolva com esse tipo de pessoa, não faça esse negócio. Isso. E Deus vai te livrando das armadilhas, amados. Amém, aleluia. Veja Eliseu, os sírios plantava, como se diz, o exército do sírio plantava emboscada contra o exército de Israel. E aí Deus revelava Elias. E Elias chegava para o rei de Israel e dizia, olha meu rei, olha meu pai, não passe por ali, porque ali o exército da Síria plantou uma armadilha, não vá por ali. Aleluia. E por 1, 2, 3, várias vezes a Bíblia diz que o Israel foi livre, foi Aleluia. Totalmente liberto de ser tocado pelos sírios. Amém. O exército de Israel antecipou o mal, porque ele ouviu a voz e as direções de Deus. Aleluia. Amados, Deus quer nos livrar do mal, mas você precisa parar para ouvir a Deus. Amém. Até um ponto que o rei da Síria disse, ei, peraí, tem algum espião aqui. Porque todas as vezes que eu intento uma armadilha para pregar o rei de Israel, ele se desvia. Alguém está contando. E é verdade, Deus vai contar. Deus vai falar para você. Deus vai te avisar. Amém. Ele vai te orientar. Então Amém. pare para ouvir, porque ele vai te anunciar. Veja, ele há de anunciar as coisas que hão de vir. Amém. Nem chegou, nem realizou, está no futuro, mas ele quer mostrar para você hoje e agora, para você tomar a atitude certa, fazer a coisa certa, andar no lugar certo, lhe poupar tempo, dinheiro, livrar de sofrimento, livrar de problema, para que você não perca a estação certa de Deus, amados. Amém. Aleluia. Diga, Deus, Deus é meu Pai. É meu Pai. E Ele me guia. E Ele me guia. Ele é o seu pastor. Aleluia. Queridos, muito tocou no meu coração isso que a gente volta falando. Pare para ouvir. Pare para ouvir. Porque eu lembrei, eu tenho uma filha linda e muito obediente. Mas muitas vezes, quando eu falo com ela a primeira vez, ela não faz porque ela não ouviu. Ela conhece minha voz, é minha filha, ela é obediente, mas se ela estiver distraída, vendo TV, alguma coisa que ela gosta, olhando no celular algum canalzinho do YouTube que gosta, algum desenho, ou brincando muito assim com uma coisa que ela gosta muito, distraída, ela não ouve.
eu tenho que chamar primeiro a atenção dela, para ela parar para me ouvir. Olhe para mim, faça assim, assim, assim. Então ela vai e faz. Quantas vezes, amados, nós não estamos parando para ouvir? Jesus disse, entre no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Há uma recompensa quando a gente para ouvir Deus, quando a gente para buscar Deus, irmãos. Há uma recompensa e muitas vezes é isso, direções que a gente só ouve parado. Quantas vezes a gente já chega para Deus com a resposta? Já chega para Deus, pedindo para Deus abençoar os nossos planos. E Deus quer contar para a gente os planos dele. E a gente não escuta, porque a gente só quer que ele abençoe os nossos próprios planos. Então, pare para ouvir. Vai, entra no teu quarto. Quando você estiver fazendo isso, lembra que Jesus disse que o Pai está te vendo em secreto. Você não vê, mas ele está te vendo. E lembra que Jesus disse que o Pai vai te recompensar. Isso mesmo. Amados, quando estamos correndo, às vezes a pessoa fala com a gente e a gente não ouve, não entende o que a pessoa está falando, porque passamos tão rápido e aí a gente perdeu o significado do que a pessoa quis dizer para nós. Amém. Porque estávamos tão rápido, tão atarefado, correndo, envolvido, agitado em tantas coisas. É o trabalho, é filho, é o esposo, é a esposa, é um problema aqui, é um problema lá. Tantas coisas vêm, tanta pressão que nós sofremos durante o dia a dia, do cotidiano, que nós estamos tão envolvidos com as coisas seculares, com as coisas naturais, que perdemos o significado do que Deus quer falar. Então é importante nós termos um tempo para pararmos e ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém. Esquecer, às vezes fechar, se você não tem um quarto sozinho para você, vai no banheiro de noite, de madrugada, né? Não é que de madrugada a fila é menor, não, é porque é menos menos barulho. Barulho é menor. Tem menos tarefa a fazer, tarefa de casa, outras coisas mais. Então você se fecha ali com Deus e ouve, pede a Deus direções, porque Deus quer anunciar Amém. Coisas que vão acontecer. Clama a mim Amém. e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Coisas grandes estão preparadas para você no seu futuro. Coisas grandes Deus estabeleceu para você. Amém. Ouça a voz de Deus. Amém. E Ele vai mostrar para você como alcançar esses objetivos, Amém. esses propósitos que Ele estabeleceu. Aleluia. E eu quero terminar mais em 1 Coríntios capítulo 2. Eu amo essa passagem. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 12. 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, versículo 9 até o versículo 12. É um capítulo muito profundo que fala como Deus quer e deseja revelar para nós a sua vontade. Ele já revelou para nós. A Bíblia diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja só, Deus já preparou. Ele não está preparando. Ele não vai preparar. Diga, tudo está feito. Tudo está feito. Tudo está disponível. Tudo está disponível. Tudo está pronto, amados. Tudo está preparado. Tudo Ele já preparou, amados. A mesa está posta. Amém. Deus não é pego de surpresa, amados. Amém. Tudo está preparado. Amém. Eu creio. Ele tem tudo preparado para você. Eu creio. Agora, é necessário que a Bíblia diz que, versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que quer dizer isso? O Espírito de Deus conhece o que está mais íntimo no coração de Deus. Amém. O Espírito de Deus conhece tudo de Deus. Amém. E esse Espírito que conhece todas as coisas, conhece que todas as coisas estão preparadas para você. Amém. Tudo que diz respeito a você, que Deus já preparou, Amém. o Espírito já sabe. Amém. Oh, aleluia! E esse Espírito habita na onde? Em você. Amém. Então, amado,
Tudo que você precisa está dentro de você. Amém. O Espírito Santo conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele revelou pelo seu Espírito. Amado, Deus já revelou para nós. Nós precisamos agora ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para nós. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Veja, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Amém. O Espírito de Deus sabe o caminho, ele sabe de tudo. Amém. E a Bíblia diz no versículo 12, pode ler para mim? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós Aleluias. recebemos o Espírito que vem da parte de Deus, amados. Para que nós recebemos esse Espírito? A Bíblia diz, não recebemos o Espírito do mundo, não recebemos o Espírito das trevas, não, nós recebemos o Espírito que vem da parte de Deus. Para quê? Para que possamos conhecer. Conhecer o quê? Uma parte? Não. O que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que nos foi dado por Deus gratuitamente. Amado, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém. Para nós conhecermos o que é nosso em Cristo Jesus, o caminho, as direções, amados. Que passo precisamos dar. Ele sabe onde, ele sabe nos guiar, ele é expert, ele tem expertise, ele é especializado em nos guiar. Amém. O Espírito está dentro de nós para nos guiar em todas as coisas. Você não precisa decidir, não precisa errar nas escolhas. Você não precisa sofrer, amados, depois. Ouça a voz do Espírito, porque esse Espírito nos foi dado para sermos guiados em todas as coisas. Não perca o caminho, não se perca nesse caminho da vida, amados. Nós temos um amigo, nós temos um auxiliador, nós temos alguém que vai nos ajudar, aquele que vai nos auxiliar para nos conduzir em triunfo, nos conduzir pelo melhor caminho. Ele vai à nossa frente, ele conhece seu futuro. Ele já esteve lá, ele quer te orientar, ele quer falar com você. Ou nós precisamos parar para ouvir a sua voz e dizer: eis-me aqui, sim, Senhor, eu sigo a direção. Mas, pastor, eu não entendo, eu não sei se é isso mesmo. Amados, às vezes não precisamos entender com a nossa cabeça, amados. Às vezes pode até dar um nó na sua cabeça as direções de Deus, mas no nosso espírito nós temos a paz. Amém. Que é o nosso árbitro, que diz: não, é aí mesmo, continue, aleluia, vá por aí, aleluia. Já viu se Filipe questionasse? Não, vou sair daqui de Samaria, Deus está abençoando o meu ministério, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo curadas, pessoas são livres de demônios, libertas. Para quê? O que eu vou fazer lá no deserto? Amém. Não tem ninguém no deserto, e Deus está falando para mim para ir para o deserto. Amados, muitas vezes certas coisas na nossa cabeça não vai ter a lógica. Nós precisamos conhecer a voz dele, que Deus nos guiou por dentro. Amém. Há paz dentro de nós, há uma paz dentro de nós para nos guiar. E aí, como se diz, Filipe, ele não questionou, será que é Deus? Não, ele foi ao deserto. Amém. Não tinha nada, mas era um lugar isolado, não tinha igreja, não tinha nada, mas ele decidiu seguir a direção do Espírito de Deus, amado. A gente não perde nada quando segue as direções do Espírito. Amém. Precisamos apenas, amado, seguir as direções. Pare de culpar as pessoas, amados. As pessoas começam: não, eu sou assim porque minha mãe, porque meu pai, eu sou aqui porque isso, por aquilo. Pare de culpar as pessoas, amados. Vamos culpar menos as pessoas, porque pessoas são falhas, pessoas não conhecem o que está há 15 minutos na sua frente.
As pessoas só conhecem o aqui e agora. As pessoas são falhas, são limitadas, são fracas. Mas as pessoas não podem lhe orientar muita coisa. Mas uma pessoa dirigida pelo Espírito de Deus, quando você ouve a voz do Espírito, a pessoa que recebe direção de Deus, ela sabe para onde está indo, amados. E o sucesso é garantido em ouvir a voz do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês algo que foi compartilhado em uma live dos jovens. Eu me lembrei agora. E tem a ver com isso, com ser guiado, e tem a ver também com o GPS. Se você já usou o GPS alguma vez, você sabe que acontece assim. Quando o GPS manda a gente virar à direita, por exemplo, e a gente não vira, ou porque a gente não conseguiu entrar, ou porque a gente não estava prestando atenção, estava conversando no carro, ou até porque o carro da frente não permitiu que você entrasse, trancou você. Quando acontece qualquer coisa no nosso caminho, quando você está dirigindo, o GPS está guiando e você não consegue entrar, demora um pouquinho e o GPS fala assim, recalculando. É isso mesmo. E aí você sabe que logo depois ele vai dar uma nova rota para que você chegue naquele mesmo destino que estava traçado para você chegar. E o que eu quero falar com isso, amados, Deus, o seu Pai, é muito mais misericordioso do que o GPS. Glória a Deus. O GPS da Terra, quando a gente erra o caminho, ele sabe recalcular para a gente e dar um novo caminho para a gente chegar uma nova rota, verdade. Uma nova rota para a gente chegar no mesmo lugar. Muito mais Deus. Ele é misericordioso como seu Pai. Ele tem compaixão de nós. Então talvez você esteja aqui hoje dito, eu já tomei tanta decisão errada, eu tô meio confuso, eu tô meio perdido, eu não tô em paz com algumas coisas na minha vida. Saiba que o seu Pai, ele é expert em recalcular rotas. Isso mesmo. Em orientar novos caminhos, em criar novos começos pra gente. Glória a Deus. A gente vê toda a Bíblia, Deus fazendo novos começos. A gente vê a vida de Jacó. Jacó sai de casa porque enganou o pai, brigou com o irmão. Ele sofre muitas consequências, mas em uma determinada fase da vida dele, Deus recalcula, Deus faz uma nova rota de volta para o destino dele. E Deus renova o relacionamento dele com o irmão. E ele faz paz com seus inimigos. E Deus restaura a vida daquele homem. E ele termina abençoado por Deus os seus dias. Então, querido, se renda apenas à voz do Espírito Santo. Queira ser guiado, queira obedecer, queira parar para ouvir, deseja a vontade de Deus para a sua vida, deseja o que Deus tem para você. Não seja obstinado, não seja orgulhoso, não seja aquele tipo de pessoa, a vida é minha, eu que mando nela, quem manda no meu nariz sou eu. Bom, eu não sei a sua vida, mas a minha vida não é mais minha, porque eu entreguei ela para Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor da minha vida. Se você entregou a vida para Jesus um dia, Jesus é o Senhor da sua vida. Paulo uma vez perguntou, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Você não sabe disso? Então saiba hoje, quando você entregou a sua vida a Jesus, você não é mais de você mesmo, você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um Pai, e Ele quer te guiar para um bom caminho, para uma boa vereda, para um bom destino. Ele quer te guiar para um bom futuro. Então queira também ser guiado, e sinceramente, não importa muito o que aconteceu até agora, importa muito mais como você se posiciona diante de Deus de agora em diante. É isso mesmo. Por isso que Paulo disse, eu esqueço sempre das coisas que para trás ficam e olho sempre das que estão diante de mim. Aleluia. Porque não adianta, amados, a gente começar bem e terminar errado nossa vida com Deus. Não, é muito importante começar bem, mas é muito importante continuar bem. Amém. Sendo sensível, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, essa noite, receba essa palavra no seu coração e não tome decisões precipitadas. Não faça coisas sem consultar o Senhor. Não tome decisões por pressão. Isso. Não decida coisas com raiva, ou triste, ou emocionado. Não, irmãos, tome suas decisões ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo guiados pela paz. E saiba disso, tenha convicção disso, guarde isso no seu coração. Quando essa verdade chegou no meu coração, eu me lembro, eu morava em Salvador.
quando eu percebi que Deus queria me guiar, que paz isso trouxe para a minha vida. Saber que Deus tem interesse em me guiar. Eu posso ser guiada pelo Espírito. Aleluia. Eu tenho o direito de ser guiada pelo Espírito. E em tudo na minha vida, em tudo que eu fizer, o Espírito Santo quer me guiar e me livrar dos prejuízos. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom, amados. Então, pegue isso que Nessa falou agora. Se tiver debaixo de uma pressão, se tiver debaixo de pressão, não tome nenhuma decisão debaixo de pressão. Pare, vá orar, peça direções, instruções de Deus. Ouça a voz de Deus. Amém. A gente precisa parar um tempo para ouvir o que Deus tem para dizer a respeito daquilo. E aí, depois que você recebe aquela direção, haverá uma paz inundando o seu coração e a sua mente. Amém. Então, decida obedecer. Ainda que você não entenda muitas coisas, ainda que a palavra seja pare, siga ou faça aquilo, não tenha muitas instruções, mas à medida que você obedece, à medida que você cumpre, segue o primeiro passo, Amém. decide obedecer, outras virão. Amém. E Deus vai começar a falar e a dizer, faça isso aqui, faça isso agora, faça isso, e você vai ser guiado em todos os seus caminhos. Amém? Amém? Queridos, esta é a palavra dessa noite para a sua vida. Amém. O GPS de Deus é o Espírito Santo. Amém. Ele está dentro de nós para trazer direções e instruções para a nossa vida. Amém. Ele é o nosso guia. Amém. Ele é o nosso ajudador. Nós não estamos aqui sozinhos. Ele é aquele amigo que vai nos guiar, segurando na mão. Ele não vai dizer, vai na frente, se vire. Não, ele vai à nossa frente, segurando na nossa mão e mostrando o caminho que devemos andar. Amém. Nós não vamos nos arrepender Amém. de nenhuma decisão. Amém. E não vamos sofrer Amém. quando decidimos seguir sua voz Amém. e a sua direção. Amém. Amém? Glória a Deus.